Oiês, que delícia estar aqui de novo com vocês para contar tudo. E o nosso assunto de hoje é um assunto bem atual e que muita gente não conhece. Não é um assunto muito comum, não. É sobre lipedema. Você já ouviu falar sobre lipedema? Então, hoje a gente vai falar tudo sobre lipedema. O lipedema Quando eu era adolescente, eu tinha umas amigas e a gente olhava para algumas meninas e falava, gente, aquela perna é diferente, né? A gente chamava de perna de boneca. Era uma perna mais reta. Eu via a Angélica, apresentadora, e eu olhava para a perna da Angélica e falava, gente, a perna da Angélica é diferente. Eu nem sei se ela tem lipedema. Mas eu falava que tinha alguma coisa ali. E agora veio, né, essa informação de que o lipedema ele é uma doença. Então, quem vai falar mais sobre isso é essa pessoa que está do meu lado, que eu vou até falar que eu não sabia qual era o médico. Eu gostaria de falar sobre lipedema, mas eu não sabia qual era o médico que cuidava de lipedema. E aí eu fui descobrir que os médicos que cuidam de lipedema são as especialidades cirurgião vascular e endocrinologista. E hoje eu trouxe aqui uma cirurgiã vascular. A gente tá muito chique. Então eu trouxe aqui a doutora Carolina Mello. Ela é muito competente, muito especial e vai dividir com a gente os conhecimentos dela sobre lipedema. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar, com o que ela trabalha, quanto tempo que ela trabalha com lipedema. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Mi. Eu estou muito feliz de estar aqui. Se eu puder tentar ajudar alguma coisa, para mim já valeu bastante, porque essa é uma doença muito nova, é uma doença que entrou no CID há pouco tempo, né, há poucos anos, que até então a gente não sabia o que era lipedema, a gente sabia exatamente isso, aquela mulher que às vezes tinha cintura fininha e tinha as pernas um pouquinho grossinha, e que hoje a gente tem estudado cada vez mais e o número de publicações tem aumentado cada vez mais, graças a Deus. Maravilha. Então, eu sou a doutora Carolina Mello, eu sou cirurgião vascular, trabalho em clínica privada e sou cirurgião vascular no Hospital Regional da Asa Norte. É isso. Então, doutora Carolina, me conte pra gente, a gente vai contar tudo aqui hoje. Sim. Né? O que é lipedema? Lipedema é aquele acúmulo anormal de gordura em algumas localizações do corpo, especialmente ali no glúteo, na coxa, às vezes na perna, na região genicular e até nos braços. Então, a característica de lipedema é aquela mulher que às vezes até magrinha, treina, tem o corpo todo definido, mas a porcentagem de gordura é desproporcional nas pernas e nos braços. Não necessariamente vai ter no braço e na perna, principalmente nas pernas. Pode ter em um lugar só, Pode. Ou só na perna, ou só no braço. E a gente sabe que com os exames a gente consegue fazer o diagnóstico que mais de 30% da gordura do corpo está nas pernas. Então é mais frequente nas pernas. Nas pernas, com certeza. Qual que é o percentual de mulheres que têm lipedema? Tem alguns estudos mundiais e no Brasil a gente acredita que é em torno de 12 a 13% de mulheres, né, de brasileiras têm lipedema. Então, a cada 10 mulheres, uma tem lipedema. O que é muito alto, né? É muito alto. E mundial, se você fizer uma estatística mundial, parece ser um pouquinho maior. Mas a gente acha que esse cálculo até é subestimado, né? Porque se você olhar a brasileira, a gente vê é muito frequente lipedema. Tem mulher que não sabe, então de repente hoje a gente vai conseguir ajudar mulheres que não sabem que tem a procurar ajuda para confirmar se é isso mesmo, né? Sim. Se tem ou não tem. E eu tenho um caso legal de uma paciente, já falando sobre isso, sobre a mulher que não sabe. A paciente foi no meu consultório procurar para fazer tratamento de varizes, né? Que é o mais comum. Quando ela foi no meu consultório, ela era típica paciente com lipedema, e de um estágio 2, 3, um pouquinho mais avançado, que é aquele estágio que já tem aquela dobrinha ali no tornozelo, você vê que é o então, lipedema. Os estágios um é leve. Às vezes não é nem muito visível. 2 já começa a fazer aquelas preguinhas no tornozelo, 3 já começa às vezes a acumular gordura ali próximo ao joelho, já começa um pouquinho maior. E o 4, que graças a Deus não é o comum, é o estágio mais avançado que associa com linfedema, que quando tem alteração dos vasos linfáticos, que é o mais incomum. E aí essa mulher, mais grave. Bem mais grave. E que o tratamento nesse estágio 4, normalmente a cirurgia plástica tem que entrar também junto, sabe? Então essa paciente, quando ela chegou lá com esse quadro de varizes, eu falei que ela tinha lipedema. E aí um tempo depois ela veio, tratou as varizes e ela veio falar pra mim que aquilo lá foi libertador pra ela. Que ela treinou a vida inteira, que ela fazia todas as dietas possíveis
fazia atividade física direitinho, regularmente, e ela se sentia muito culpada, porque ela não conseguia diminuir a perna. O volume da perna, não conseguia melhorar as pernas dela. Não conseguia definir. Não, e você vê que ela era magrinha, e você sabe que tem caso até de anorexia, né, nesses tipos de pacientes, que a gente consegue, que porque é um sofrimento. Porque ela não entende o que está acontecendo. Ela não conseguia, e foi uma vida. Ela falou, doutora Carolina, a senhora não sabe como me libertei daquilo. Que agora que eu tô entendendo, agora sim, né? Agora ela foi na nutricionista correta, ela vai tratar direitinho, porque dá pra reduzir mais um pouco o volume, mas liberta, né? Nossa, muito. Eu achei muito legal, assim, que eu acho que eu ajudei. Com certeza. E qual que é a diferença, assim, para as pessoas que estão, né, assistindo? O que indica que pode ser uma coisa diferente do que de uma gordura ou do inchaço? Quando a gente tem alguns graus um pouquinho mais avançados de lipedema, a gente às vezes fica um pouco na dúvida se tem obesidade às vezes associada, porque às vezes associa. Às vezes tem, né? Mas o que a gente percebe é que o paciente, por exemplo, que tem lipedema, ele tem algumas características. Você vê que a cintura mais fina, quando ele começa a engordar, ele engorda primeiro as pernas. Se ele emagrece todo o corpo e as pernas é a última a emagrecer. O pé do paciente com lipedema, geralmente ele é fininho. Então, ele tem a perna grossa, o joelho grosso, né? O tornozelo até a perna, até a coxa grossa, mas o pé é fino. E não incha os pés. Olha, então, algumas características. Mas é muito comum também associar obesidade ao lipedema. E às vezes o diagnóstico tem que ser feito por exame mesmo. Então, tem um exame chamado densitometria de corpo inteiro, que a gente consegue ver a porcentagem de gordura ali naquela perna para ver se tem uma porcentagem alta de gordura para fazer diagnóstico de lipedema. Então na densitometria ou no DEXA já consegue identificar. A bioimpedância também ajuda, né? Só que a bioimpedância acaba que, você vai falar melhor do que eu, acaba que às vezes a quantidade de água interfere, né? Mas a densitometria... E ela não é tão específica assim. Assim. E é de corpo inteiro, é diferente. Eu acho que o DEXA que é o padrão ouro. Que é o padrão ouro que a gente usa hoje. Interessante. Muito, muito legal. Principalmente naqueles graus iniciais que a gente fica na dúvida, tem lipedema? Não tem? E aí a gente veio o exame de imagem. E tem alguma outra coisa, assim? Ele dói? Ou ele tem alguma coisa? Ele dói? Dói. Geralmente o paciente tem aquelas nódulos de gorduras espalhados na coxa, no glúteo, e esses nódulos são dolorosos. Então o paciente realmente tem uma sensibilidade anormal naquela perna. E outro sintoma muito frequente. A perna fica pesada também? Sente peso. Você não tem aquele inchaço de apertar na perna e ele ficar afundando. Não ficar afunda. afundado que é de inchaço de água. Aquilo é diferente, é de água. Esse edema mesmo, não ser que seja um linfedema quando está muito avançado. Aí pode acontecer isso. Que aí nesse mas nível nesses 4. Graus, que graças a Deus não é comum. Mas... Então, se apertou. Porque quando a gente, no edema, a gente aperta e fica afundado. Apertou, afundou. É mais água. Se for aquela perna estágio mais inicial, eu não vou pensar que é lipedema. Aí a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais, né? Mas... O ideal é presencial, né? A gente tá dando umas dicas de... E aí é muito importante o endocrinologista nisso aí. Porque a gente sabe que a alteração de tireoide faz inchar, alteração de rim faz inchar, então o clínico ele faz total diferença nisso aí. O vascular ele vem para fazer tanto o diagnóstico, né? Ele faz ultrassom, também o ultrassom dá para medir as camadinhas de gordura, a gente consegue. Pede exames específicos. E num exame igual dessa sua cliente, que fez de varizes, já consegue também identificar? Já. Às vezes a pessoa nem imagina que tem, mas está ali fazendo o exame, e aí a cirurgiã vascular vai falar, olha... parece que você tem lipedema. E a gente sabe que o paciente que tem lipedema e tem varizes, a gente sabe que as varizes aumentam a inflamação. Então, por isso a importância também de procurar, porque a gente sabe que o paciente tem lipedema e tem varizes, a gente alimenta o outro, né? Um aumenta o outro. Exatamente. É bem interessantíssimo, assim. E homem tem? Muito pouco. A Muito gente raro. Tá falando para as mulheres, mas eu fiquei com essa dúvida aqui. Sim. A gente é raro. Tem algumas teorias sobre a origem do lipedema. Então, assim... É muito comum dar o start ali na puberdade, né? Porque a gente sabe que quando aumenta o estímulo de estrogênio na menina, na mulher, ou então quando ela é engravida, ou então quando ela começa a tomar um anticoncepcional, ou na menopausa, sempre tem alguma alteração hormonal. Então, os estudos estão caminhando para mostrar essa relação do estrogênio com isso. Essa relação direta. Quando chega o estrogênio, que parece que dá o start do lipedema. É claro, né? Quanto mais filho, vai piorando, né? A história de você engordar e emagrecer, a gente sabe que piora. Mas no homem, como é menos, não parece ter.
os casos incomuns em homens geralmente tem alguma associação com esse estrogênio. Então, que o obeso, então vou explicar. Na obesidade, você tem um aumento do estrogênio e acaba que o homem vai ter um estrogênio um pouco maior do que o normal. E parece ter o start no homem raramente. Por conta disso, entendi. Mas não é comum, não. Tá, joia. E o que a gente... De tratamento, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a tratar? Quais são os estágios de tratamento? A gente fala que isso aí é um tratamento que a gente fala que é multidisciplinar. Então, a gente precisa de ajuda de vários profissionais. Então, assim, a gente precisa que os hormônios da paciente esteja tudo muito bem organizadinho, que ela não tenha deficiência de vitamina, que a vitamina D esteja boa, a vitamina C, que ela não esteja inflamada. Então, isso aí faz muita diferença para o tratamento do lipedema. Então, o lipedema, ele é uma doença inflamatória. Total. Então, é uma dieta anti-inflamatória. Que é a nutricionista que faz diferença. Né? E se eu falar assim, tem que escolher um tratamento, qual fazer? Um dos principais é a dieta, né? Que eu acho que você vai falar com muito mais propriedade. A dieta, então, na dieta para doenças inflamatórias, e no caso do lipedema, que ainda tem a gordura associada, então tem que emagrecer, né? E tem que entrar com alimentos anti-inflamatórios. Então, a gente tem suplementos e tem alimentos. Então, na alimentação tem que ser uma dieta rica em frutas e verduras. Então, eu tenho uma paciente que eu recebi, que ela estava bonitinha, fazendo uma dieta para emagrecer, o lipedema dela na perna. Só que aquela dieta muito restrita, de não como quase nada. Sim. Meu almoço é só um franguinho, aí de tarde é só um pote de iogurte. Eu falei, epa, vamos ter que mudar isso daí. Vamos colocar. Ela, mas colocar comida? Colocar comida. Então, a gente colocou berries, a gente colocou kiwi, a gente colocou laranja, que é rica em vitamina C. Faz muita diferença isso Faz toda a diferença. Toda a diferença. Legal, assim. Então, tem que entrar antioxidante, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E tem alguns pacientes, você vai falar melhor do que eu, mas tem alguns pacientes que, por exemplo, que o glúten inflama, tem gente que não inflama, tem gente que não inflama, mas tem gente que o leite sim. Às vezes inflama, às vezes não inflama. E por isso o nutricionista, né, tem que faz toda a diferença, caso, que é caso a caso. Não adianta você ir lá, ler e tirar, porque você às vezes não inflama com aquele alimento. Nem precisaria de ter tirado, né? Tem que avaliar. E faz bem, assim, melhorar o lipedema não é só físico, assim, isso aí que é psicológico, assim, a mulher se sente melhor, sabe? E isso aí é o mais legal de ver quando você vê que realmente melhorou. E continuando em tratamento, a gente também tem a fisioterapia, que é essencial. E aí ela faz o quê? Faz esse... Enfaixamentos, usa meias de compressão. Tem alguns ultrassom. Tem alguns ultrassom para lipedema que a gente consegue fazer os tratamentos para tentar quebrar aqueles nódulozinhos de gordura que tem ali na lateral da coxa. Então, existem alguns tratamentos específicos, mas é um tratamento que você vai ficar fazendo a vida toda. Então, o lipedema é o tratamento que você precisa saber que você tem. É uma doença crônica. Que parece ter relação genética e que você precisa estar sempre cuidando. Então, eu já reparei isso. Às vezes a mãe tem, a avó tem. Muito né? comum. Por isso que é genético. Provavelmente genético. É genético. E em estágios mais avançados ou naqueles pacientes que tratou, fez tratamento direitinho, fez dieta, fez atividade física, os hormônios estão direitinho, não está inflamado e mesmo assim a perna não diminuiu muito, talvez até cirurgia plástica. Então, existem os casos que cirurgia plástica... Uma lipoaspiração para poder tirar aquela gordura. É uma lipo específica para isso, né? Que tira e realmente consegue diminuir o volume. Fica ótimo, assim. Interessante. Para quem sabe fazer bonitinho, né? É ótimo. Que aí já vai ali no local mesmo e retira aquela gordura que foi acumulada lá. Porque em casos mais avançados, essa gordura às vezes fica uma fibrose, uma gordura mais dura. Que às vezes é difícil de tirar. Por isso que demora tanto para sair. Demora muito. Porque ela tá ali. Difícil. E aqueles estágios as raízes, né? 3, 4, a gente consegue ver isso. Exatamente. É um negócio muito difícil de tirar. Você pode estar magrinho e aquela perna vai ficar daquela mesma forma. E o cirurgião plástico consegue atuar ali naquele lugar sem danificar os vasinhos e conseguir tirar aquela gordurinha que está localizada e tentar reduzir o volume da perna, né? E massagem? Ajuda. Drenagem linfática ajuda também.
Ah, então faz parte, é um do pacote tratamento. caro. É um pacote. É um pacote Aqui caro. em Brasília a gente tem clínica já especializada nisso, né? Graças a Deus. É? Porque até um tempo atrás a gente tinha dificuldade de indicar, né, profissionais bons para isso. Mas hoje a gente já tem. E graças a Deus a gente tem tido resultados excelentes, assim, com essas clínicas. Porque são aí pessoas especializadas nisso. Tem a massagista. Tem, geralmente a fisioterapia, né? O drenagem. fisioterapeuta que faz a drenagem, faz os enfaixamentos, usa a meia de compressão, reduz volume e depois com o tempo vai só mantendo, para tentar deixar aquela volume menor. Olha só, gente, já tem a clínica. Existem Maravilha. clínicas, é muito legal, assim. E o que eu acho mais legal é ver a frequência de pacientes que hoje está começando a ter consciência sobre isso, sabe? O que antigamente não tinha, era um negócio que os pacientes não sabiam. E hoje a paciente já chega lá no consultório me perguntando se ela não tem a lipedema. É legal isso aí. Você ter isso que a gente está aqui é falando para esclarecer, para que você já olhe, já se observe, será que eu tenho? Será que fulana, minha amiga, tem? Será que é isso mesmo? E aí vai para cirurgiã, procura, olha, pesquisa e trata. Investiga e trata, que aí vai dar tudo E que melhora. Certo. Então, assim, a boa notícia é que melhora. Então... E ficar com dor nas pernas, né? Não. Nós mulheres que corremos o tempo todo para lá e para cá. E é muito interessante esse negócio da dor, porque o paciente quando tá muito inflamado, né? Você vê que os exames estão muito alterados, tá muito inflamado, ela tem mais dor. E, inclusive, por exemplo, paciente que está muito inflamado, a gente recomenda nem fazer cirurgia de varizes, nem fazer nenhum outro tipo de cirurgia enquanto estiver muito inflamado, que a gente desinflamar primeiro. Desinflamar para fazer alguma cirurgia eletiva, né? Então, por quê? Porque aumenta a chance de mancha, o resultado é pior na cirurgia. Com certeza. Então, a inflamação, é importante você saber que existe essa inflamação, que a gente tem que reduzir. E você vê que melhora até a disposição, né? Isso aí você pode falar melhor do que eu, né? Exatamente. E na nutrição a gente tem também alguns suplementos que pode usar. De cúrcuma, que é anti-inflamatório, o ômega 3, que a gente pode mudar o tipo de gordura que o paciente usa, usar gorduras boas, que ajudam, que são anti-inflamatórias. Isso aí tem evidência científica, né, já. NAC, então tem vários suplementos com enzima Q10 que a gente pode usar, aí dependendo de cada um, né, cada caso é um caso, a gente usa para poder ajudar a desinflamar. Que legal. Eu vi pesquisando, né, sobre lipedema, que a Yasmin Brunet tem lipedema. Aí ela aparece. E ela falou no Big Brother. Isso é legal também, porque as pessoas né, muitas pessoas ouviram. E ela foi super criticada, né, quando ela estava no Big Brother, porque provavelmente ela estava inflamada, engordou, inflamou. Estressada, com uma alimentação totalmente diferente. É muito difícil. E ela aparece ter mesmo. A Angélica eu não sei, nunca reparei, assim, pensando que ela pode ter. Mas aí eu pesquisei se a Angélica tem, que eu fiquei curiosa. Não saiu nada. Ela não... Mas eu vejo, hoje ela malha, ela tem um corpo bem definido. E ela as pernas bem grossinhas. E você vê que não define ali igual outras mulheres definem. Eu nunca reparei, eu vou depois dar uma olhada ali no tornozelo. Eu nunca reparei muito. E o tornozelo dela é bem grossinho, assim. Talvez ela não mostre também é bem muito, grosso, assim, mas é bem grossinho o tornozelo. Talvez ela não mostre também, né? Ela podia falar, né, sobre isso. Eu acho também, eu acho que ela ajudaria as mulheres. Exato. As mulheres a se entender. Eu acho também. Doutora Carolina, me conta, mulher na menopausa pode usar, pode fazer reposição hormonal tendo lipedema? Não é que não pode. Hoje em dia a gente pensa muito no custo-benefício, né, daquela reposição. A gente sabe que a mulher que tem lipedema e que vai tomar alguns hormônios, a gente sabe que eles vão piorar o lipedema. Então, a menopausa já piora o lipedema. Então, se você faz uma reposição hormonal, você tem uma grande chance de piorar. Mas a gente sabe que também existe um benefício gigantesco em algumas mulheres que estão na menopausa. Então, o que a gente orienta é pesar e fazer um acompanhamento mais de perto. Para poder... fazer o teste, talvez, e aí se der certo, continua ou não. Para, ver quais são os benefícios. Aquela menina que entrou na puberdade, né? O anticoncepcional. O jovem, se é uma jovem que já tem uma tendência, já tá com um lipedema, a gente tem que pensar melhor antes de começar um anticoncepcional oral. Talvez usar um método que tenha menos hormônio sistêmico, assim, né? No corpo inteiro. Tipo então, um DIU, né? Que é mais local. Que a gente sabe que aquilo lá pode dar uma piorada no start do lipedema. Então, por isso que a gente fala que hoje o diagnóstico precoce é muito importante até para isso. Porque desde novinha ela já vai saber lidar com aquilo. E já vai evitar algumas coisas que dá para evitar, né? Nem tudo evita, mas que tem outras opções. Existem outras opções e existe a opção de não tomar, né?
E é isso. E exercício físico, tem alguma restrição? Tem algum exercício que não é indicado para quem tem lipedema? Hoje em dia, a gente recomenda assim, o paciente quando está muito inflamado e com muita dor, aquele paciente que vai começar a atividade física, a gente sabe que ele tem dor. Então, aqueles exercícios de alto impacto vai gerar um sofrimento maior, né? Então, a gente tenta recomendar inicialmente um de baixo impacto. Piscina deve ser legal, ótimo, né? Porque piscina ajuda até a dar uma quebrada naquelas áreas que estão um pouquinho mais endurecidas do lipedema, ali na região lateral da coxa, é ótimo. Drena, né? A água faz uma drenagenzinha também. A gente sai da piscina com vontade de fazer xixi. Ou seja, a água, ela vai fazendo o que ela... E ela a gente vai ótima. se movimentando e vai fazendo o que ela... Mas pode ser bicicleta, né? Porque às vezes a mulher não tem muito tempo, pode ter o elíptico. Então, a gente tem alguns que é mais de baixo impacto. Depois que ela melhorou, né, diminuiu a inflamação, aí sim a gente... Musculação também pode fazer, mas a gente pode fazer os outros também. Entendi. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso em relação à dor. A dor para não atrapalhar. E só fazendo um adendo, a gente sabe que nos casos mais avançados tem até alteração ortopédica. Então, assim, o ortopedista, em alguns casos, ele é essencial também para o paciente com lipedema. Porque a gente sabe que aquela perna pesada vai mudando o eixo do peso, né? Da onde começa a pesar a perna. Então, às vezes, dá artrose nos pés, artrose no joelho. Então fica uma coisa muito pior, então fica uma coisa funcional. Muito maior. Então, lipedema não é só estético. Lipedema, doença, é uma doença que a gente tem que evitar até complicações a longo prazo. E é isso. Um prazer ter você aqui. A gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Que 1 em cada 10 mulheres tem. Então, a gente falem para as outras mulheres, passem para frente. Se você conhece alguém que você ache que pode ter, encaminha essa nossa conversa para ela, pra gente poder ajudar essas mulheres a saber o que está acontecendo, né? A gente ter essa consciência já é meio caminho andado. Obrigada, né? Vilmi, obrigada. Um prazer. Pelo convite, obrigada. E eu estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida. Tem o seu Instagram, né? Então tem o Instagram da doutora Carolina, doutora Carolina Melo Vascular. Muito obrigada e até o próximo podcast, que a gente vai continuar contando tudo por aqui.